Muito bem. Então agora a gente inicia o tópico 3 do módulo 1. Esse é o último tópico do módulo. Nele nós falaremos sobre administração de renda. Qual que é a ideia que está por trás desse tópico? A ideia é muito mais de continuar aquilo que a gente já estava falando, que é a questão de autoanálise, tá bom? O que acontece? Nós temos o hábito de entrar no viés que a gente chama, que é um viés de renda, vamos dizer assim, que a gente sempre achar que tem aquela renda bruta do nosso salário como uma renda disponível para que a gente possa consumir. E isso acaba, de uma forma bem subjetiva, né, afetando a maneira como a gente pensa sobre o dinheiro. Pode parecer um pouco estranho isso que eu estou falando com vocês, porque ele não é tão objetivo assim, mas levem isso em consideração, porque realmente é o que acontece. Isso está muito ligado a questões de finanças comportamentais. O que eu quero dizer? Vamos imaginar uma pessoa que tem uma renda de 5 mil reais. Essa pessoa que tem uma renda de 5 mil reais, muitas vezes ela cai numa armadilha por achar que aquela renda bruta é a renda dela, de fato, para consumo, que na verdade não é. O que essa pessoa tem para consumir sempre vai ser menor do que a renda bruta salarial que ela ganha. Isso acontece porque existe uma coisa chamada imposto. Imposto sempre vai existir, então a gente sempre vai ter que pagar imposto. Então o que acontece? Vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, eu trouxe até um gráfico para ilustrar melhor. Nós temos aqui uma simulação de uma pessoa que tem uma renda bruta, ela paga taxas e impostos sobre essa renda e ela tem o que a gente chama de renda disponível. Essa renda disponível, tá bom? É a renda em que ela tem de fato livre para poder consumir. Ok? Bom, e aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem que ter também alguns cuidados na hora de consumir. Lembrando que, como eu já falei lá no tópico 2, eu não tenho aqui a intenção nenhuma de orientar ninguém a como consumir melhor, quais os melhores tipos de consumo. Por quê? Porque senão eu sairia um pouco do propósito que é educacional, né? Ou seja, a pessoa tem que se auto-perceber, né, com relação àquilo de consumo que ela evidentemente está exagerando. E por que eu digo isso? Porque o consumo é algo particular. Cada um tem uma maneira particular de consumir. Às vezes o que é consumido de maneira exagerada por um indivíduo não é por outro, entendeu? Então a gente precisa respeitar essa individualidade. Mais uma vez eu reforço isso. Já tinha dito isso lá no tópico 2, ok? E com relação a isso, quais os cuidados? Quais as armadilhas na hora do consumo? Essas aqui, ó, principalmente. Primeiro, gastos por conveniência. O que é o gasto por conveniência? O gasto por conveniência é aquele gasto relacionado à comodidade. O que seria essa comodidade? A comodidade é, poxa, hoje eu não quero fazer comida, peço um iFood. Poxa, hoje eu não quero ir no mercado, aí eu vou no mercadinho, no supermercado, eu vou no mercadinho mais perto de casa, gasto mais caro. Eu quero, enfim, eu acho que vocês perceberam a ideia. Então, todo esse consumo que está ligado à comodidade, ele é um gasto por conveniência. E por ser um gasto por conveniência, ele sempre vai ser um gasto mais caro, tá bom? Se você pensa, por exemplo, numa família que tem ali um consumo alimentar determinado dentro de um mês, e se ela deixar para fazer as compras do mês no mercadinho de bairro do lado da casa dela, no final do dia ela vai ter menos dinheiro disponível do que se ela tivesse feito um planejamento para ir num supermercado. Por quê? Porque você já sabe que mercados próximos de casa são o custo de mercadoria sempre é mais elevado, tá bom? E os gastos não essenciais? Gastos não essenciais são aqueles gastos em que o indivíduo faz sem precisar. Simples assim, ou seja, eu não precisaria estar comprando esse par de tênis agora. Esse par de tênis está sendo desnecessário, ele não é essencial. Por quê? Porque eu tenho outros. Bom? Então, quando eu caio nesse tipo de armadilha, eu estou direcionando a minha renda para algo, né, desnecessário. E se eu faço isso, eu estou deixando menos renda disponível para outros consumos que podem ser, sim, necessários. Ok?
E aí, falando especificamente da nossa renda, que é proveniente da nossa atividade de trabalho, eu quero trazer aqui uma particularidade, né? Dois exemplos para vocês entenderem. O primeiro é esse daí que vocês estão vendo na tela. Qual que é a ideia desse exemplo? Vou colocar aqui. Qual que é a ideia? Bom, eu estou trazendo uma situação em que a pessoa, o indivíduo, ganha um salário de R$ 3.500 por mês, certo? Essa pessoa, ela está dentro de uma faixa de renda que que tem ali um imposto a pagar dentro dessa faixa de renda. Esse imposto, né, hoje, ele seria INSS 12%, isso não é imposto, tá? A gente já sabe disso, mas é a Seguridade Social, mas é um desconto que é feito, certo? E a gente também tem um imposto de renda aqui de pessoa física de 7,5%. Tudo isso aqui retiro na fonte. Olha o que acontece com a renda líquida, ou seja, a renda disponível para consumo. O que sobra de fato no final do dia para essa pessoa consumir? R$ 3.104. Então, de uma renda de R$ 3.500, sobra para consumo R$ 3.150. Ela deixa de consumir o quê? R$ 395 por mês. Aí você vai me falar, poxa, mas isso é pouco. Não, não é. Se você pega isso aí e faz uma multiplicação por 12, você vai ter ali algo perto de R$ 4.700 em 12 meses. É muito dinheiro, sim. É um dinheiro significativo para um consumo familiar. Bom, então a gente sempre tem que ter atenção quando... E aí, quando a gente for falar lá em orçamento de caixa, lá em gestão no módulo de gestão financeira, quando a gente for falar disso lá, vocês vão perceber que eu sempre vou falar, olha, a renda que tem que estar aqui é a renda disponível, é a renda líquida, tá bom? Para a gente não cair nesse tipo de armadilha. A gente colocar lá a renda bruta e no final a gente perceber que, poxa, peraí, eu achei que tinha isso para consumir, mas disponível para consumo, mas não tem. Não tem por quê? Porque nós temos esses descontos, tá? Eu estou dando aqui um exemplo de um profissional CLT, mas obviamente um profissional autônomo, né, que faz, que está todo regular na sua forma de trabalho e tal, ele também vai ter um imposto ali, tem coisas a pagar também, tem obrigações, certo? Agora eu quero trazer uma outra situação. Vamos imaginar agora que a renda da pessoa não é mais 3.500 e ela subiu para R$ 6.000. Olha o que acontece com essa renda quando ela sobe para R$ 6.000. Primeiro, a gente está tendo aqui um aumento de renda e essa renda ela está associada a um INSS maior e a um imposto de renda também maior. Então, o desconto, proporcionalmente, ele vai ser muito maior aqui do que uma pessoa que estava com renda de R$ 3.500, como a gente viu no exemplo anterior. Olha o que acontece nesse caso. Os descontos, eles são maiores, obviamente. E a pessoa que ganha R$ 6.000 de renda bruta, ela paga R$ 1.166 só de INSS e imposto de renda que fica retido na fonte. Vocês estão percebendo aqui o que eu quero trazer de informação? Exatamente isso aqui, ó. A renda ela aumentou R$ 6.000, mas também aumentaram o quê? Os descontos. E olha o que sobra de salário líquido para consumo no final do mês. R$ 4.800. Mais uma vez, pega esse valor aqui e multiplica por 12. Você vai ter um valor ali perto de quê? R$ 14.000 no ano. É muito dinheiro, sim, e a gente tem que ter cuidado na hora que estiver fazendo as nossas autoanálises para a gente não considerar esse recurso como um recurso, né, esse recurso que eu falo, que é essa renda bruta, como uma renda total disponível. A gente sempre tem que pensar na nossa renda líquida nesse caso, tá? Depois da gente ter pago imposto, depois da gente ter pago INSS ou outras coisas mais que porventura possam surgir de desconto ali na sua folha salarial. Tá bom? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Ok? Pessoal, então é isso. A partir daqui a gente encerra o módulo 1.
Eu espero que você tenha tido alguns insights bem interessantes sobre a sua gestão patrimonial e, com isso, a gente possa avançar para os próximos módulos agora, continuando nessa ideia de sempre colocar em prática o que a gente está aprendendo, tá bom? Ou seja, não avance para o próximo módulo sem antes pegar e parar e fazer o que a gente aprendeu aqui. Veja qual é a sua renda disponível, tá? Faça o seu balanço patrimonial, ok? Pense sobre a sua estrutura de endividamento, como é que ela está, como que é o seu perfil de consumo. Faça essa autorreflexão e faça esse exercício prático também de colocar no papel tudo aquilo que a gente acabou de conversar. Isso faz uma diferença, não adianta simplesmente ouvir, né? Porque só ouvir não vai mudar em nada as nossas vidas, né? A gente tem que colocar a mão na massa e tem que fazer sim, tá bom? Então a gente se vê no próximo módulo. Um grande abraço.